Marido e filha ficam chocados ao saber que a esposa estava com um cara mais velho na tragédia. O dia tinha começado como qualquer outro em São Paulo. Mas logo pela manhã, Ricardo recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Ele não podia acreditar no que via. Mensagens de texto entre sua esposa, Fernanda, e um misterioso homem mais velho. "Quando você vai vir me ver, amor? E estou contando os dias para te ter novamente." O coração de Ricardo disparou. A respiração ficou curta. Como pôde não perceber? A mulher que ele amava, que prometeu ser fiel, escondia segredos obscuros. A dor da perda ainda era crua. Fernanda havia morrido em um acidente de carro apenas 2 meses atrás. E agora, enquanto a vida seguia, ele se via mergulhado em um mar de dúvidas. Ele olhou para Beatriz, sua filha de 10 anos. Ela estava sentada à mesa do café, os olhos ainda sonolentos, alheios ao turbilhão que seu pai enfrentava. Ele forçou um sorriso. "Oi, filhota", disse, tentando soar normal, mas a mentira no ar ficava mais densa a cada segundo. Os dias passaram, e a agonia da traição tornava-se quase palpável. Ricardo se agarrava à rotina, cuidando de Beatriz, levando-a para a escola, tentando manter a normalidade. Mas as mensagens continuavam a surgir. Cada uma revelava mais sobre o relacionamento escondido de Fernanda, transformando a dor do luto em um campo de batalha. Por que ela fez isso? Pensava Ricardo, com um nó na garganta. Ele se perguntava se realmente conhecia a mulher que passara quase 15 anos ao seu lado. E então, Mateus apareceu. Um velho amigo de Fernanda, sempre gentil e prestativo, agora se oferecia para ajudar. "Estou aqui por você, meu amigo", dizia ele, com um olhar que Ricardo não conseguia decifrar. Mas havia algo nele que deixava Ricardo inquieto. Ele sabe mais do que está dizendo, pensava, sentindo um frio na espinha. A presença de Mateus perturba o ambiente já tenso em casa. Beatriz, perceptiva, começou a desconfiar que tudo não era o que parecia. Ela fazia perguntas, observava os olhares trocados entre os dois homens. A inocência dela estava em risco, e isso deixava Ricardo ainda mais agoniado. É só uma fase, ele tentava se convencer, mas cada mensagem nova que encontrava era como um soco no estômago. Fernanda estava com um desconhecido, mas a dor da traição superava a dor da perda. Ele se sentia como um estranhão em sua própria casa, lutando contra sombras que se aproximavam cada vez mais de sua realidade. "Como eu vou deixar minha filha descobrir isso?", pensava. Cada dia se tornava mais difícil, e assim a atmosfera de desconfiança crescia, ligados por segredos que deturpavam tudo o que Ricardo acreditava ser sua família. Com a mente à deriva entre questionamentos intermináveis, Ricardo pegou o celular de Fernanda novamente. Tremia, não apenas de raiva, mas de uma confusão que parecia se aprofundar. O que era tudo isso? A vida que ele pensou que tinha desmoronava em um mar de segredos e dor, e o que deveria ser um luto tranquilo e natural se transformava em um verdadeiro pesadelo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ricardo pegou o celular de Fernanda. De novo, as mãos tremiam. Ele não conseguia entender como tudo havia mudado tão rápido.
Mais uma mensagem. Ele abriu e leu. Você ainda ama ele, não é? Eu posso ser o que ele não é. O coração disparou. Quem era esse tal ele? Sentiu uma onda de raiva e confusão, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Quando ele finalmente levantou os olhos, Mateus estava ali, parado na porta da cozinha. O amigo parecia nervoso, quase ansioso. Ricardo, você precisa saber. Começou Mateus, mas a voz saiu trêmula. Era como se Mateus quisesse confessar algo, e isso fez a respiração de Ricardo ficar pesada. O que você sabe sobre a Fernanda? Sobre esses homens? Antes que Mateus pudesse responder, Beatriz entrou na sala. Papai, por que você está assim? A inocência dela surgiu como um farol em meio à tempestade. E então, enquanto Ricardo tentava montar as peças do quebra-cabeça da traição, o inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era o número de emergência. Com o coração na mão, Ricardo atendeu. Do outro lado da linha, uma voz séria disse: Senhor, estamos ligando porque houve um acidente. Sua esposa... Bem, precisamos que você venha até o hospital. É urgente. O mundo de Ricardo desabou mais uma vez. Ela está viva? Balbuciou. A resposta foi o silêncio que ecoou mais alto do que qualquer palavra. Ricardo desligou, a mente uma bagunça. Beatriz estava bem lá, ao seu lado, sem entender a gravidade da situação. O que aconteceu, papai? Mas ele não conseguiu responder. O que ele iria dizer? Que ele já havia perdido Fernanda uma vez? As mensagens de traição dançavam na cabeça dele, misturadas àquela possibilidade. E se não fosse um acidente de carro, mas algo muito mais sombrio? Vamos ao hospital, decidiu, a voz falhando. Ele pegou a mão de Beatriz, tentando transmitir segurança, mas, na verdade, tudo dentro dele estava desmoronando. Estava com um nó na garganta. Ao chegar ao hospital, a verdade começou a se revirar como uma tempestade. Recepcionista, enfermeira, olhares questionadores. Você é o marido da Fernanda? Perguntaram. Ele confirmou, mas a expressão da enfermeira não era boa. Ela está em estado grave. No meio de tudo isso, a culpa o consumia. Cada mensagem que leu diante da filha. Agora soava como um eco cruel, e ele não sabia se sua mulher estava lutando pela vida ou se aquilo tudo era apenas uma traição que se concretizava na morte. Ele esperou, cada segundo uma eternidade. Pelo amor de Deus, que ela fique bem, murmurou para si mesmo. E então, após horas de espera, uma médica se aproximou. Precisamos conversar. O coração de Ricardo disparou. Beatriz estava ao seu lado, olhando curiosa, mas ele não conseguia desviar os olhos da médica. A Fernanda, havia algo que devíamos saber. Parece que ela estava com um problema maior do que um simples acidente. O mundo de Ricardo congelou. Que problema? Era um segredo? O que mais ele não sabia? Todos os seus sentimentos desmoronando de novo. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Conseguiria lidar com essa nova informação? Enquanto a médica falava, seu mundo começou a desmoronar mais uma vez. Para onde isso tudo estava levando? Ricardo sentiu a respiração falhar. Agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir a verdade. E com essa nova dúvida, a sombra da traição se tornava apenas uma parte de um mistério muito maior, muito mais assustador. Ricardo sentiu a respiração falhar. O coração parecia querer sair pela boca. Que problema? Ele pensou olhando nos olhos da médica, cheia de compaixão, mas com um ar sério que não combinava nada com esperança. Beatriz, ao seu lado, segurava a mão do pai, sem saber que o mundo deles poderia mudar novamente. Papai, o que está acontecendo? A voz da filha soava tão inocente, tão distante da tempestade emocional que estava prestes a se desencadear. A médica respirou fundo.
A Fernanda sofreu um ferimento complexo. Mas havia algo mais que sua esposa estava lidando. Ela estava sob tratamento. Uma condição médica, algo grave. As palavras atingiram Ricardo como um soco. O que mais ele não sabia sobre sua própria esposa? Ela tinha um tumor, Ricardo. Estava em estágio avançado. E pelo que sabemos, ela não comentou isso com ninguém. Estava apenas tentando lidar com a situação. As pernas de Ricardo fraquejaram. Tumor? Ele não podia acreditar. Todas aquelas mensagens, a traição. Agora isso? O que era real? O ladeamento de emoções, dor e confusão drenava sua força. Ele finalmente percebeu que estava lidando com um abismo muito mais profundo do que pensava. E durante todo aquele tempo, enquanto ele estava preocupado com a infidelidade, Fernanda estava lutando pela vida, calada, sem aliviar a carga. Ela nunca me contou, murmura Ricardo, a voz quase sumindo. Nós éramos um time. Como ela pôde enfrentar isso sozinha? Mateus, que estava parado ao fundo, começou a se aproximar. Com um olhar tenso, ele parecia saber mais do que já havia dito. Quando a médica viu Mateus, seu rosto mudou um pouco. Havia uma sombra, um reconhecimento no olhar, algo que não se encaixava em todo o quadro. Ricardo, você precisa saber que, começou Mateus, mas foi interrompido. A enfermeira passou, interrompendo a conversa. Desculpe, precisamos fazer a transferência dela para a UTI. O estado da Fernanda é crítico. As palavras ecoaram como um tambor alarmante, fazendo o coração de Ricardo disparar. Não, ele gritou, mas não havia nada que pudesse ser feito. Ele estava prestes a perder uma segunda vez, e não sabia ao certo o que era a primeira. A traição ou a vida da mulher que havia amado. O circo de emoções girava ao seu redor. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto era levado para fora por uma enfermeira, ele viu a médica trocando olhares com Mateus. Ricardo aprendeu que entre amigos nem sempre a confiança é mútua. O que você estava escondendo? O que mais você sabe sobre a Fernanda? Ele disparou, com um aperto no peito. Mateus recuou, a expressão de culpa claramente estampada no rosto. Mas antes que Mateus pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor do hospital. Uma sirene, gritos, um alvoroço. O chão pareceu tremer e todos na sala ficaram em silêncio. O que está acontecendo? Ricardo perguntou, aflito. O rosto da enfermeira empalideceu. É a Fernanda. Ela teve uma parada cardíaca. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se fundiram em um turbilhão. Ele nunca se sentiu tão impotente. Se Fernanda estivesse lutando, o que era aquela traição? E o que Mateus sabia que ele não sabia? Ele olhou para Beatriz, ainda segurando sua mão. O que ele ia dizer para ela? Como explicar tudo isso? O hospital estava em caos, e um novo terror tomava conta dele. Com tudo desmoronando, ele se virou para Mateus, seu olhar cheio de desespero. Você sabe alguma coisa, e eu preciso da verdade. O que você sabe sobre a Fernanda? E naquele momento, no meio da confusão, a vida de Ricardo estava prestes a mudar para sempre. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se fundiram em um turbilhão. Ele nunca se sentiu tão impotente. A sirene ecoando pelos corredores. Parecia que ia explodir seus tímpanos. A expressão de Mateus havia mudado tão rapidamente, agora estampada de uma preocupação que o deixava ainda mais desconfiado. E se o amigo soubesse algo que ele precisava entender? Mateus, você sabe alguma coisa? O que está acontecendo? Ele disparou, a voz falhando. Mas antes que Mateus pudesse responder, um grupo de médicos e enfermeiros surgiu, correndo, em direção à sala onde Fernanda estava.
O caos tomou conta do ambiente. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Papai! A voz de Beatriz o trouxe de volta à realidade. Ela o puxou pela mão, assustada. O que está acontecendo? É a mamãe? Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas o medo estava estampado em seu rosto. O pânico a havia tomado com tal intensidade que ele via lágrimas se acumulando nos olhos da filha. Vamos ficar juntos, filha, ele disse, mas sua voz estava embargada. Enquanto observava os enfermeiros deixarem a sala, Ricardo sentiu um impulso de correr atrás deles. O que entorpecia o coração dele era mais do que apenas a perda, era a incerteza do que viria a seguir. Eu não posso perder você, Fernanda, ele sussurrou para si mesmo. Nesse momento de desespero, ele percebeu que Mateus estava próximo demais, quase como se estivesse prestando atenção em cada palavra. O que você sabe sobre a Fernanda? O que você não me contou? Ele o enfrentou, a raiva começando a misturar-se à dor. Mateus hesitou, olhando em volta como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo. Ricardo, isso não é o momento. Ele começou. Mas a urgência de Ricardo não permitiu que ele continuasse. Ele não podia mais ficar calado. Não, eu preciso saber. O que você sabe da Fernanda? O que não me contou? Ela estava com medo de você descobrir, Mateus disse, finalmente. Ela não queria te preocupar com o que te estava enfrentando. E eu prometi que manteria isso em segredo. Mas agora eu não sei se foi a escolha certa. O coração de Ricardo disparou. Segredo? Que segredo, Mateus? Ele se aproximou do amigo, determinado a obter uma resposta. Mateus respirou fundo, sua expressão cheia de culpa. Eu não queria que você ficasse sabendo. Ela estava tendo um caso, não com outro homem, mas com medicamentos. Longo tempo não era só a dor que ela lutava, mas ela estava se tratando de algo maior, mais perigoso. O tumor era consequência da medicação que ela estava usando. Ela se sentia presa, Ricardo, e você não sabia disso. Ela estava tão desgastada e, antes que pudesse terminar, um barulho inusitado fez todos na sala pararem. Da porta. Dos fundos, um homem entrou. Ele era conhecido, e isso gelou o sangue de Ricardo. Era o homem das mensagens, o estranhamento que havia trazido tamanha confusão. A confusão dominou a sala. Eu não posso acreditar que você veio aqui, gritou Mateus. O homem, que se apresentava como Alex, olhou para Ricardo, um sorriso que não combinava com a situação. Você precisa saber a verdade, Ricardo. A verdade sobre a Fernanda e seus últimos dias. As sombras dançavam em seus rostos. O tempo parou. Um segundo pareceu uma eternidade. O que você sabe que eu não sei? Ricardo gritou, a raiva se transformando em desespero. Beatriz estava ao seu lado, segurando sua mão, confusa e assustada. Alex respirou fundo, seu olhar fixo em Ricardo, percebendo a turbulência emocional ao seu redor. Ela não estava apenas apaixonada por mim. Vou te contar tudo, porque a Fernanda me procurou. Havia mais entre nós do que você imagina, e essa é a verdade que pode me dar tudo. As palavras de Alex ecoaram como um trovão na sala. Ricardo se sentiu tonto. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida, seu casamento, estava prestes a desmoronar. A verdade queimava sua garganta. O que mais ele não sabia, como a vida dele se tornaria outra vez uma batalha pelo entendimento. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se misturavam em um turbilhão dentro dele. A sirene ecoava pelos corredores, como se cada grito da equipe médica estivesse se infiltrando na sua alma. Mateus permanecia próximo, uma sombra, com um olhar cheio de medo e culpa. O que você sabe que eu não sei? A voz de Ricardo vinha carregada de desespero. Alex respirou fundo, os lábios se contraindo em uma linha tensa. Ela não estava apenas o que você pensa.
E quem mais você acha que poderia ajudar na situação? Era eu que ela procurava quando precisava desabafar. Eu era o único que sabia do que ela realmente estava passando. As palavras de Alex cortaram como uma faca afiada. E a sala parecendo encolher em volta de Ricardo. Do que você está falando? O que você quer dizer com o que ela realmente estava passando? Perguntou Ricardo, agora completamente tomado pela mistura de raiva e confusão. As lembranças das mensagens de traição começavam a ficar embaçadas, enquanto ele lutava contra a nova realidade que batia em sua porta. Ricardo, ela tinha outra vida, algo mais complicado, algo que você ainda não imagina. Alex continuou, a voz baixa, mas firme, como se estivesse prestes a revelar um segredo monumental. A condição dela não era apenas física. Ela estava sob um tratamento controverso. E eu estava envolvido, mas não da maneira que você pensa. Ricardo franziu a testa, confuso. O que você está tentando dizer? Que ela estava se drogando? É isso? O tom aumentou, e Beatriz encolheu-se um pouco assustada. Não, não desse jeito. Alex balançou a cabeça. Ela lutou durante meses contra o câncer, e o tratamento a deixou mais frágil. Mas tinha algo mais. Havia certas pessoas que estavam por trás disso. Eles lhe ofereciam soluções que foram além dos limites. E foi por isso que ela não queria que ninguém soubesse. Ela era uma mulher forte, mas estava perdida. O ambiente ficou pesado, uma pressão invisível que parecia sufocar todos ali. Ricardo começou a respirar rapidamente. Sua visão se tornava turva. Mais uma vez ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você está dizendo que ela se envolveu com pessoas perigosas? Que ela estava... Dá bem. Ela estava no meio de um jogo muito maior do que você pode imaginar. Alex respondeu, já sem fôlego. A expressão de Mateus estava incrédula. Ele não esperava que a revelação fosse dessa magnitude. Ela tinha dúvidas sobre o tratamento. Ansiava por ajuda e passou a procurar respostas. E ao longo do tempo se viu emaranhada em algo escuro. E nesse exato momento, um grupo de médicos irrompeu pelo corredor, trazendo uma quantidade absurda de energia e urgência. Uma emergência. Parte da equipe precisa acompanhar a paciente. Uma enfermeira gritou. Ricardo observou, enquanto esses rostos indiferentes corriam, sua mente gritando em silêncio, cada batida do seu coração soando como um tambor. A Fernanda, ela estava presa em algo muito mais profundo, Ricardo. Alex insistiu, e o tempo pareceu parar. Não apenas um relacionamento, mas um jogo de poder. E o que estava em jogo envolvia dinheiro, promessas e vidas. Antes que pudesse processar essas informações, a situação deu uma reviravolta ainda mais drástica. Um barulho ensurdecedor ecoou-e. Os monitores começaram a apitar freneticamente. Ricardo virou-se e, quando olhou de volta para Alex, viu algo que o deixou paralisado. O homem que ele considerou um rival estava de alguma forma envolvido em uma rede de controle e manipulação, e agora aquilo estava explodindo na sua frente. Ela estava me usando para descobrir coisas que nem você sabia, Alex gritou. Tinha mais pessoas envolvidas, gente que não hesitaria em matar para proteger seus segredos. Após essas palavras, um burburinho se espalhou pela sala, e Ricardo sentiu sua cabeça girar. De repente, ele se viu cercado por aqueles que eram amigos, mas que também guardavam mais segredos do que ele jamais poderia imaginar. E agora, enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que restava era que a batalha estava apenas começando. A vida de Fernanda estava em jogo, e ele estava preso em uma rede de traição e revelações que podiam mudar tudo o que ele conhecia. Ricardo, precisamos saber a verdade por trás disso tudo antes que seja tarde demais. Mateus interveio. E com a urgência crescendo, cada um deles começou a se mover em direções que poderiam mudar o destino daquela família para sempre, mergulhados em uma sombra que parecia se adensar mais a cada instante. O que mais ele não sabia
A estrada à frente prometia mais sofrimento, mais segredos e uma resposta que ele nunca imaginou que ouviria. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se misturavam em um turbilhão dentro dele. A sirene ecoava pelos corredores como se cada grito da equipe médica estivesse se infiltrando na sua alma. Mateus permanecia próximo, uma sombra, com um olhar cheio de medo e culpa. O que você sabe que eu não sei? A voz de Ricardo vinha carregada de desespero. Ela estava presa em algo muito mais profundo, Ricardo. Alex insistiu, e o tempo parecia parar. Não apenas um relacionamento, mas um jogo de poder. E o que estava em jogo envolvia dinheiro, promessas e vidas. Uma médica apareceu, ofegante, interrompendo a tensão. Senhor, precisamos da sua autorização. A Fernanda, ela está em estado crítico e precisamos agir agora. O olhar dela era sério, e tudo na sala parou. Ricardo sentiu a pressão aumentar. Autorizo. Faça o que for necessário. Ele mal conseguiu dizer. Mas antes que os médicos conseguissem se mover, o celular de Ricardo tocou, um som cortante na atmosfera pesada que o cercava. Ele olhou a tela e viu um número desconhecido. Com a mão trêmula, atendeu. Alô? Sua voz era um sussurro nervoso. Ricardo, sou eu, Aline. A voz na linha era urgente, e ele sentiu um frio na barriga. Precisamos conversar. É sobre a Fernanda. Você não tem ideia do que está acontecendo. O coração dele disparou. Do que você está falando? Ele mal conseguiu manter a calma. Aline era uma colega de trabalho da Fernanda, que tinha estado próxima dela nos últimos meses. E a expressão de Aline parecia indicar que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Eu sei do tratamento dela, Ricardo. A Fernanda não estava apenas envolvida em algo perigoso. Ela estava sendo chantageada por alguém. Esses homens, eles não eram só estranhos. Ela tinha uma dívida com eles. E eles estavam pressionando para que ela fizesse coisas para o tratamento. Naquele momento, toda a sensação de ter o chão cortado sob seus pés voltou. Como assim chantagem? Ele não conseguia entender. Sua mente girava. Ela não falou nada para mim. Ela estava com medo, Ricardo. E não era só pelo tratamento. Ela sentia que poderia perder tudo. A família. Você, Aline continuou, com uma voz trêmula. Tem uma grande conspiração em jogo. E isso se estende a pessoas próximas dela. Pessoas em quem você confia. Todo o ódio e confusão que ele sentia em relação a Fernanda começou a se dissolver em uma mistura de pânico. Quem? Quem está envolvido? Ele gritou, atraindo a atenção de todos ao redor. Eu não posso falar pelo telefone. Vem até o café na praça perto do hospital. É urgente. Aline insistiu, mas foi interrompida por um grito que ecoou pelo corredor. Ricardo virou-se e viu Mateus cair, a expressão de horror estampada no rosto. Mateus, o que aconteceu? Ricardo correu até ele, o coração batendo forte no peito. Mateus estava pálido, com as mãos trêmulas. Eu sei quem estava por trás disso. E não era só Fernanda, era eu, Ricardo. Estava eu no meio de tudo isso. O choque foi devastador. Ricardo sentiu sua cabeça rodar. Como você pode estar envolvido nisso? Por que você não me contou? A raiva e a traição queimavam seu peito. Eu não queria te prejudicar, mas tenho certeza de que Fernanda estava se envolvendo com algo muito maior do que o que você imaginava. E eu não queria te deixar saber para não te machucar ainda mais. Mas isso não é tudo. A Fernanda tentou confrontá-los e agora está corrigindo uma situação que não pode controlar. Ao ouvir isso, tudo ficou claro. Era uma maldição maior do que ele poderia compreender. Então, de repente, os monitores de Fernanda começaram a apitar e o pânico tomou conta da sala. Uma porta se abriu com força e uma enfermeira correu, gritando: Precisamos de todo mundo fora da sala agora! Uma emergência! Com o coração na boca, Ricardo e Mateus se afastaram.
A cena ao redor parecia congelar. Ele olhou para Beatriz, que tremia ao seu lado e não entendia a gravidade da situação. Fique comigo, filha. Tudo vai ficar bem. Ele conseguiu dizer, mesmo enquanto a verdade da traição e da manipulação abafava sua esperança. Em meio ao caos, Ricardo não sabia o que fazer. A revelação de Mateus o deixava atordoado. Sua confiança em tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Ele sentia que a vida já havia lhe tirado tanto. E agora, o que mais viria pela frente? A mente dele fervilhava. Se Mateus estava envolvido, se havia uma rede maior, quem mais poderia estar jogando com as vidas deles? Uma sensação de desespero tomou conta dele. Ele precisava saber a verdade, mas a verdade poderia custar tudo. E naquele momento sombrio, a única certeza era que a vida de Fernanda, e talvez a dele, estava em jogo. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se misturavam em um turbilhão dentro dele. A sirene ecoava pelos corredores, como se cada grito da equipe médica estivesse se infiltrando na sua alma. Mateus permanecia perto, uma sombra, com um olhar cheio de medo e culpa. O que você sabe que eu não sei? A voz de Ricardo vinha carregada de desespero. Ela estava presa em algo muito mais profundo, Ricardo. Alex insistiu, e o tempo parecia parar. Não apenas um relacionamento, mas um jogo de poder. E o que estava em jogo envolvia dinheiro, promessas e vidas. Uma médica apareceu ofegante, interrompendo a tensão. Senhor, precisamos da sua autorização. A Fernanda, ela está em estado crítico e precisamos agir agora. O olhar dela era sério e tudo na sala parou. Ricardo sentiu a pressão aumentar. Autorizo, faça o que for necessário. Ele mal conseguiu dizer. Mas antes que os médicos conseguissem se mover, o celular de Ricardo tocou. Um som cortante na atmosfera pesada que o cercava. Ele olhou a tela e viu um número desconhecido. Com a mão trêmula, atendeu. Alô? Sua voz era um sussurro nervoso. Ricardo, sou eu, Aline. A voz na linha era urgente. O coração dele disparou. Do que você está falando? Ele mal conseguiu manter a calma. Aline era uma colega de trabalho da Fernanda que tinha estado próxima dela nos últimos meses, e a expressão de Aline parecia indicar que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Eu sei do tratamento dela, Ricardo. A Fernanda não estava apenas envolvida em algo perigoso. Ela estava sendo chantageada por alguém. Esses homens, eles não eram só estranhos. Ela tinha uma dívida com eles, e eles estavam pressionando para que ela fizesse coisas para o tratamento. Naquele momento, toda a sensação de ter o chão cortado sob seus pés voltou. Como assim, chantagem? Ele não conseguia entender. Sua mente girava. Ela não falou nada para mim. Ela estava com medo, Ricardo. E não era só pelo tratamento. Ela sentia que poderia perder tudo. A família, você. Aline continuou com a voz trêmula. Tem uma grande conspiração em jogo. E isso se estende a pessoas próximas dela. Pessoas em quem você confia. Todo o ódio e confusão que ele sentia em relação a Fernanda começou a se dissolver em uma mistura de pânico. Quem? Quem está envolvido? Ele gritou, atraindo a atenção de todos ao redor. Eu não posso falar pelo telefone. Vem até o café na praça perto do hospital. É urgente, Aline insistiu, mas foi interrompida por um grito que ecoou pelo corredor. Ricardo virou-se e viu Mateus cair, a expressão de horror estampada no rosto. Mateus, o que aconteceu? Ricardo correu até ele. O coração batendo forte no peito. Mateus estava pálido, com as mãos trêmulas. Eu sei quem estava por trás disso. E não era só Fernanda. Era eu, Ricardo. Estava eu no meio de tudo isso. O choque foi devastador. Ricardo sentiu sua cabeça rodar. Como você pode estar envolvido nisso? Por que você não me contou? A raiva e a traição queimavam seu peito.
Eu não queria te prejudicar, mas tenho certeza de que Fernanda estava se envolvendo com algo muito maior do que você imaginava. E eu não queria te deixar saber para não te machucar ainda mais. Mas isso não é tudo. A Fernanda tentou confrontá-los e agora está corrigindo uma situação que não pode controlar. Ao ouvir isso, tudo ficou claro. Era uma maldição maior do que ele poderia compreender. Então, de repente, os monitores de Fernanda começaram a apitar e o pânico tomou conta da sala. Uma porta se abriu com força e uma enfermeira correu, gritando: "Precisamos de todo mundo fora da sala agora! Uma emergência!" Com o coração na boca, Ricardo e Mateus se afastaram. A cena ao redor parecia congelar. Ele olhou para Beatriz, que tremia ao seu lado e não entendia a gravidade da situação. "Fique comigo, filha, tudo vai ficar bem", ele conseguiu dizer, mesmo enquanto a verdade da traição e da manipulação abafava sua esperança. Em meio ao caos, Ricardo não sabia o que fazer. A revelação de Mateus o deixava atordoado, sua confiança em tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Ele sentia que a vida já havia lhe tirado tanto, e agora, o que mais viria pela frente? A mente dele fervilhava. Se Mateus estava envolvido, se havia uma rede maior, quem mais poderia estar jogando com as vidas deles? Uma sensação de desespero tomou conta dele. Ele precisava saber a verdade. Mas então, um som diferente atingiu seus ouvidos. Era uma explosão silenciosa. Um som de vidro quebrando não longe dali. O local inteiro começou a tremer. Ricardo e Mateus se entreolharam, perplexos. No instante seguinte, uma fumaça espessa invadiu o corredor e os alarmes começaram a tocar com mais intensidade. A enfermeira que havia gritado começou a correr e Ricardo sentiu seu coração acelerar. "O que está acontecendo?" ele gritou. Mas antes que alguém pudesse responder, uma figura encapuzada apareceu no final do corredor. O choque percorreu a sala. Era um homem que parecia saído de um pesadelo. Ele olhou diretamente para Ricardo, e em um segundo, o mundo ao redor parecia ter desaparecido. "Você está procurando a verdade?" ele perguntou, a voz baixa, mas cortante. "Então prepare-se, porque isso está apenas começando." Ricardo congelou. O que mais estava acontecendo? Ele virou para Mateus, mas o olhar do amigo estava tão perdido quanto o dele. Um novo mistério se formava, com a identidade de Fernanda, de Mateus, de Alex e dele mesmo em jogo. E ele sabia que em breve tudo mudaria para sempre. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se misturavam em um turbilhão dentro dele. A sirene ecoava pelos corredores, como se cada grito da equipe médica estivesse se infiltrando na sua alma. Mateus permanecia perto, uma sombra, com um olhar cheio de medo e culpa. "O que você sabe que eu não sei?" A voz de Ricardo vinha carregada de desespero. "Ela estava presa em algo muito mais profundo, Ricardo." Alex insistiu, e o tempo parecia parar. Não apenas um relacionamento, mas um jogo de poder. E o que estava em jogo envolvia dinheiro, promessas e vidas. Uma médica apareceu, ofegante, interrompendo a tensão. "Senhor, precisamos da sua autorização. A Fernanda, ela está em estado crítico e precisamos agir agora." O olhar dela era sério e tudo na sala parou. Ricardo sentiu a pressão aumentar. "Autorizo, faça." "O que for necessário", ele mal conseguiu dizer. Mas antes que os médicos conseguissem se mover, o celular de Ricardo tocou, um som cortante na atmosfera pesada que o cercava. Ele olhou a tela e viu um número desconhecido. Com a mão trêmula, atendeu. "Alô?" Sua voz era um sussurro nervoso. "Ricardo, sou eu, Aline." A voz na linha era urgente. Ele sentiu um frio na barriga. "Precisamos conversar. É sobre a Fernanda. Você não tem ideia do que está acontecendo."
O coração dele disparou. Do que você está falando? Ele mal conseguiu manter a calma. Aline era uma colega de trabalho da Fernanda, que tinha estado próxima dela nos últimos meses, e a expressão de Aline parecia indicar que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Eu sei do tratamento dela, Ricardo. A Fernanda não estava apenas envolvida em algo perigoso. Ela estava sendo chantageada por alguém. Esses homens, eles não eram só estranhos. Ela tinha uma dívida com eles. E eles estavam pressionando para que ela fizesse coisas para o tratamento. Naquele momento, toda a sensação de ter o chão cortado sob seus pés voltou. Como assim chantagem? Ele não conseguia entender. Sua mente girava. Ela não falou nada para mim. Ela estava com medo, Ricardo. E não era só pelo tratamento. Ela sentia que poderia perder tudo. A família, você. Aline continuou com a voz trêmula. Tem uma grande conspiração em jogo. E isso se estende a pessoas próximas dela. Pessoas em quem você confia. Todo o ódio e confusão que ele sentia em relação a Fernanda começou a se dissolver em uma mistura de pânico. Quem? Quem está envolvido? Ele gritou, atraindo a atenção de todos ao redor. Eu não posso falar pelo telefone. Venha até o café na praça perto do hospital. É urgente. Aline insistiu, mas foi interrompida por um grito que ecoou pelo corredor. Ricardo virou-se e viu Mateus cair, a expressão de horror estampada no rosto. Mateus, o que aconteceu? Ricardo correu até ele, o coração batendo forte no peito. Mateus estava pálido, com as mãos trêmulas. Eu sei quem estava por trás disso. E não era só Fernanda. Era eu, Ricardo. Estava eu no meio de tudo isso. O choque foi devastador. Ricardo sentiu sua cabeça rodar. Como você pode estar envolvido nisso? Por que você não me contou? A raiva e a traição queimavam seu peito. Eu não queria te prejudicar, mas tenho certeza de que Fernanda estava se envolvendo com algo muito maior do que você imaginava. E eu não queria te deixar saber para não te machucar ainda mais. Mas isso não é tudo. A Fernanda tentou confrontá-los e agora está corrigindo uma situação que não pode controlar. Ao ouvir isso, tudo ficou claro. Era uma maldição maior do que ele poderia compreender. Então, de repente, os monitores de Fernanda começaram a apitar e o pânico tomou conta da sala. Uma porta se abriu com força e uma enfermeira correu, gritando. Precisamos de todo mundo fora da sala. Agora, uma emergência. Com o coração na boca, Ricardo e Mateus se afastaram. A cena ao redor parecia congelar. Ele olhou para Beatriz, que tremia ao seu lado e não entendia a gravidade da situação. Fique comigo, filha. Tudo vai ficar bem. Ele conseguiu dizer, mesmo enquanto a verdade da traição e da manipulação abafava sua esperança. Em meio ao caos, Ricardo não sabia o que fazer. A revelação de Mateus o deixava atordoado. Sua confiança em tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. E então, de uma maneira inesperada, o ambiente ao redor deles começou a mudar. A figura encapuzada que antes parecia distante, agora avançava pela sala. Você está procurando a verdade? O homem perguntou, a voz baixa mas cortante. Então, prepare-se, porque isso está apenas começando. De repente, tudo ficou ainda mais confuso. O homem se virou para um ponto do corredor onde as luzes piscavam. No instante seguinte, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo o chão tremer sob seus pés. A fumaça tomou conta do ambiente. Gritos de pânico ecoaram, enquanto todos corriam em direção à saída. Ricardo segurou Beatriz com firmeza. Vamos! Ele gritou, puxando a filha em direção à porta. Mas Mateus estava paralisado, olhando para o homem encapuzado como se tivesse visto um fantasma. Ele é parte do que está acontecendo, Ricardo. Mateus berrou, mas o barulho da explosão abafou suas palavras. O caos tomou conta.
A enfermeira que gritou ficou presa entre a multidão e as máquinas começaram a apitar descontroladamente. No meio da confusão, Ricardo ouviu a última frase do homem, ecoando em sua mente. A verdade sobre Fernanda vai doer muito mais do que você imagina. E antes que ele pudesse processar, a figura desapareceu na fumaça, como um pesadelo escapando pela porta. A tensão se acumulou e Ricardo se viu em um novo pesadelo. O que mais estava oculto? Quem realmente era Fernanda? A história que conhecia estava desmoronando. E o que mais viria a seguir? Ele empurrou a porta, a mente girando. A única certeza era que aquilo era apenas o começo. Ricardo estava paralisado. A dor e a confusão se misturavam em um turbilhão dentro dele. A sirene ecoava pelos corredores, como se cada grito da equipe médica estivesse se infiltrando na sua alma. Mateus permanecia perto, uma sombra, com um olhar cheio de medo e culpa. O que você sabe que eu não sei? A voz de Ricardo vinha carregada de desespero. Ela estava presa em algo muito mais profundo, Ricardo. Alex insistiu, e o tempo parecia parar. Não apenas um relacionamento, mas um jogo de poder. E o que estava em jogo envolvia dinheiro, promessas e vidas. Uma médica apareceu, ofegante, interrompendo a tensão. Senhor, precisamos da sua autorização. A Fernanda, ela está em estado crítico e precisamos agir agora. O olhar dela era sério e tudo na sala parou. Ricardo sentiu a pressão aumentar. Autorizo, faça o que for necessário. Ele mal conseguiu dizer. Mas antes que os médicos conseguissem se mover, o celular de Ricardo tocou. Um som cortante na atmosfera pesada que o cercava. Ele olhou a tela e viu um número desconhecido. Com a mão trêmula, atendeu. Alô? Sua voz era um sussurro nervoso. Ricardo, sou eu, Aline. A voz na linha era urgente. Ele sentiu um frio na barriga. Precisamos conversar. É sobre a Fernanda. Você não tem ideia do que está acontecendo. O coração dele disparou. Do que você está falando? Ele mal conseguiu manter a calma. Aline era uma colega de trabalho da Fernanda, que tinha estado próxima dela nos últimos meses. E a expressão de Aline parecia indicar que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Eu sei do tratamento dela, Ricardo. A Fernanda não estava apenas envolvida em algo perigoso. Ela estava sendo chantageada. Por alguém. Esses homens, eles não eram só estranhos. Ela tinha uma dívida com eles, e eles estavam pressionando para que ela fizesse coisas para o tratamento. Naquele momento, toda a sensação de ter o chão cortado sob seus pés voltou. Como assim chantagem? Ele não conseguia entender. Sua mente girava. Ela não falou nada para mim. Ela estava com medo, Ricardo. E não era só pelo tratamento. Ela sentia que poderia perder tudo. A família. Você. Aline continuou, com uma voz trêmula. Tem uma grande conspiração em jogo. E isso se estende a pessoas próximas dela, pessoas em quem você confia. Todo o ódio e confusão que ele sentia em relação a Fernanda começou a se dissolver em uma mistura de pânico. Quem? Quem está envolvido? Ele gritou, atraindo a atenção de todos ao redor. Eu não posso falar pelo telefone. Vem até o café na praça perto do hospital. É urgente. Aline insistiu, mas foi interrompida por um grito que ecoou pelo corredor. Ricardo virou-se e viu Mateus cair, a expressão de horror estampada no rosto. Mateus, o que aconteceu? Ricardo correu até ele, o coração batendo forte no peito. Mateus estava pálido, com as mãos trêmulas. Eu sei quem estava por trás disso. E não era só Fernanda. Era eu, Ricardo. Estava eu no meio de tudo isso. O choque foi devastador. Ricardo sentiu sua cabeça rodar. Como você pode estar envolvido nisso?
Por que você não me contou? A raiva e a traição queimavam seu peito. Eu não queria te prejudicar, mas eu não sabia como lidar com isso. O que está acontecendo é muito mais complexo, Mateus disse, sua voz agora cheia de desespero. A Fernanda me procurou porque eu tinha acesso a informações. Eu achava que podia ajudar, mas não sabia que ela estava se envolvendo com esses caras. E agora talvez ela não sobreviva. As luzes do corredor começaram a piscar, e o pânico crescia. Ricardo olhou em volta, sentindo a urgência apertar sua garganta. Precisamos ir ao quarto dela, agora! Ele gritou, puxando Mateus pela mão quando, de repente, um barulho estrondoso ecoou da direção do setor de emergência. Um grupo de pessoas começou a correr gritando. Um médico apareceu, ofegante. Precisamos evacuar a ala. Uma falha na estrutura. Corram! Não, a Fernanda está lá. Ricardo disparou, mas a enfermeira o agarrou e puxou Beatriz para longe. Ela não pode esperar. Precisamos sair agora. A pequena estava em pânico, agarrada à mão do pai, os olhos grandes e assustados. Mateus, agora em estado de choque, sussurrou. Ricardo, tem mais uma coisa. A Fernanda não apenas estava doente. Ela não foi vítima. Ela fez escolhas, e algumas delas não justificam o que aconteceu com ela. Você precisa entender. O relacionamento que eu tinha com ela era mais do que isso. Você estava com ela? Ricardo perguntou, o choque tomando conta dele como um golpe físico. Você sabia de tudo isso e não me contou? Não era assim tão simples. Eu estava tentando protegê-la, mas me envolvi demais. E agora, por causa disso, agora tudo está fora de controle. Mateus bradou, quase em desespero. E antes que tudo ficasse mais confuso, o chão de repente tremeu levemente, como se algo estivesse prestes a desabar. O que foi isso? Ricardo olhou para a enfermeira que correu passando por ele. É um colapso. Sai agora! Ela gritou. Ricardo olhou para a porta do quarto de Fernanda e a imagem dela ali, dependente, sufocando sob a pressão crescente de segredos e erros no ar. E foi nesse exato instante que uma explosão ensurdecedora ecoou, rasgando o corredor e jogando todos ao chão. A fumaça começou a invadir a sala, e ele sentiu a mão de Beatriz escorregar da sua. Beatriz! Ele gritou, e a visão dele se encheu de pânico. Não! E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Ricardo percebeu que, além de lutar pela vida de Fernanda, ele teria que lutar para salvar sua própria filha de um destino incerto. No meio do caos, a única certeza que sobrava era que os segredos podiam acabar com todos eles. E neste instante, Ricardo se deu conta de que a luta pela verdade tinha apenas começado. Naquele silêncio angustiante, Clara olhou para o horizonte escuro. A tempestade se aproximava, refletindo sua turbulência interna. Ao seu lado, Lucas, com o semblante preocupado, segurava sua mão, como se a conexão deles pudesse afastar tudo o que estavam prestes a enfrentar. O plano deles era arriscado. Cada passo que davam em direção ao esconderijo do vilão poderia ser o último. Clara sentiu um aperto no peito. A dor do medo era palpável. Precisamos fazer isso, ela murmurou, tentando se convencer a Lucas. Ele assentiu, o olhar firme e determinado. Enquanto infiltravam-se no prédio abandonado, as paredes frias pareciam sussurrar segredos. Clara hesitou ao ouvir um barulho vindo do fundo do corredor. Um calafrio percorreu sua espinha. O coração bateu acelerado. Vamos, Lucas disse, puxando-a com firmeza. Cada passo ressoava como um tambor, ecoando nas cavernas de seus medos. Quando finalmente encontraram o vilão, a tensão era elétrica. O cheiro de ferro e fumaça envolvia o espaço. O homem, uma sombra de crueldade, sorriu de forma macabra. Vocês acham que podem me parar? Sua voz descia como uma lâmina, cortando o ar. Clara sentiu um nó na garganta. Sim, nós vamos! Ela gritou, a coragem brotando do fundo de sua alma.
Em um movimento rápido, ela lançou uma bola de fumaça que cobriu a sala, criando caos. Lucas estava ao seu lado, sua presença a apoiando. Juntos eram imbatíveis. Mas a batalha era feroz. Socos e chutes, uma dança de sobrevivência. Clara sentiu a dor queimando em sua barriga quando um golpe a atingiu. Ela caiu no chão, o mundo girando. Mas não havia tempo para desistir. Com um esforço monumental, levantou-se e, com um último sopro de força, golpeou o vilão com um objeto ao seu alcance. Um silêncio pesado se seguiu. Ele não se levanta mais? Lucas perguntou a voz trêmula. Clara olhou para o homem caído. O alívio a inundou, mas também questionamento profundo. Eles tinham vencido, mas a que custo? Precisamos sair daqui, ela murmurou, a adrenalina começando a diminuir. Do lado de fora, a chuva começava a cair. As gotas eram como lágrimas, misturando-se ao tumulto de emoções. Lucas puxou Clara para mais perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Conseguimos, ele sussurrou, mas Clara sentia que ainda havia um vazio, o peso das escolhas, das vidas perdidas. Tudo isso pesava como chumbo. Enquanto caminhavam, Clara percebeu uma luz distante. O que será aquilo? Lucas olhou, confuso. Não sei, mas parece que algo está prestes a acontecer. A incerteza pairava no ar. O que mais teria a vida reservado? Para eles, coragem e dor estavam entrelaçadas, e a jornada estava longe de acabar. E aqui vem o momento que você não pode ignorar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Isso é algo que você não vai querer perder. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Queremos saber sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que acabou de acontecer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A hora é agora.